noite. Boa noite. O funil começa a apertar de novo. O Bahia que já teve esse ano, no início da temporada, funil apertado, jogos fora, dentro. Sorte que aqui você vai fazer 3 em casa e 1 fora, mais longe daqui de Salvador. Sim. Esse funil apertando fez com que você entrasse com essa equipe inicial que entrou hoje nesse jogo? Sim, a gente tem que tentar pensar um pouco no sábado, nem tanto na terça, porque a terça já é consequência do que acontecer, mas nós jogamos domingo, um jogador a menos, alguns jogadores apresentaram um cansaço maior e nós tínhamos que correr algum risco fazendo algumas trocas para preservar alguns jogadores que até entraram no segundo tempo, para que a gente pudesse ter um time melhor fisicamente para enfrentar a maratona, os jogos, né? O jogo de sábado com viagem, são 66 horas agora daqui até o próximo jogo. Então nós fizemos escolhas sabendo de alguns riscos que correríamos, mas eram necessárias para ter um time, quem sabe, numa condição boa contra o Internacional. Ceni, bom dia. Eu queria que você falasse para mim, né, a questão do Bahia ter tanta posse de bola no jogo de hoje, né? Principalmente no primeiro tempo, né? O Bahia teve muita posse de bola, mas não conseguia finalizar. O Bahia não conseguia ter chances ao gol do Wagner, goleiro do Náutico. Por que essa questão de ter essa posse de bola e não conseguir chegar no gol da equipe pernambucana? Eu acho que no primeiro tempo realmente nós tivemos a bola, é um jogo vistoso, bonito, mas nós não conseguimos atacar o espaço como atacamos no segundo tempo, né? Trabalhamos bola, no segundo tempo atacamos espaço. Jean Lucas faz bem isso, Biel faz bem isso, Tassiano faz bem isso, mas nós tivemos posse mais por ter no primeiro tempo. Nós trabalhamos muito a bola, tocamos, mas depois de alguns toques você tem que atingir o espaço. E no primeiro tempo nós não conseguimos realmente fazer isso. No segundo tempo acho que a gente melhorou. A gente conseguiu, tanto com o Ademir, com o próprio Tassiano, né? O Oscar que entrou, enfim, conseguimos ter a bola atacando o espaço. Acho que a entrada do Caio também no segundo tempo ajuda para achar esses passes também. Então, também, eu acho que é normal porque o time adversário vem retrancado e descansado. Então, ele corre muito mais e marca muito mais nos últimos 20, 30 minutos do jogo. A tendência é que os espaços também aconteçam um pouco mais. E aí, o número maior de oportunidades. Mas no primeiro tempo, faltou realmente conseguir tocar a bola e encontrar espaço para finalizar. Concordo com você. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. Além da questão do encontrar espaço, o Bahia, no começo da temporada, logo, era uma equipe que finalizava muito. Sim. E esse número de finalizações ele tem caído. O que é que tem acontecido que a equipe hoje ela pouco chuta no gol do adversário? Eu não vi hoje o número, não olhei, não sei se vocês têm o número, eu não vi. Não, eu também não vi o número de finalizações. Eu acho que no cômputo geral, nos 90 e tantos minutos, até finalizou bastante. Mas concordo que no primeiro tempo, a gente transitou muita bola frente à área e não conseguiu um número de finalizações tão grande. Eu acho que vai dos adversários, que vão melhorando também o seu condicionamento. No começo do ano, a gente teve alguns adversários mais frágeis no início. A gente vinha de uma preparação de pré-temporada e com bastante volume de jogo. Hoje a gente tem esse volume, mas realmente tem encontrado um pouco mais de dificuldade para... Concordo que a gente diminuiu um pouquinho o número de finalizações. Até no cômputo geral, eu acho que aumentou bastante nos últimos 15, 20 minutos ali. Eu acho que aumentou bastante. Mas numa média de tempo, no primeiro tempo, a gente tem sofrido um pouco mais. Bom dia, Rogério. O Cicinho, você mais uma vez utilizou ele como lateral esquerdo, já tinha feito isso no Campeonato Baiano, os jogos da própria Copa do Nordeste. É um jogador que você entende que pode suprir essa necessidade momentaneamente, principalmente para esses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro? Veja bem, eu poderia hoje ter escolhido o Juba para começar naquela função, mas eu tenho que pensar no próximo jogo, né? É uma função que machuca um pouco a gente, que incomoda, porque nós temos um jogador para essa posição que vai chegar em julho. E até então, qualquer coisa que eu faça é praticamente uma adaptação, né? E o Cicinho ficou um tempo parado, longo, já faz acho que uma semana, mais ou menos, desde que está treinando já com o grupo e tudo. E eu, visando os próximos jogos, eu achei que era importante ter um jogador mais de marcação naquela posição e que pudesse construir sem tanta obrigatoriedade de chegar ao fundo, dando esse espaço para o Biel fazer naquela região, né? Jean Lucas acaba caindo muito por ali. Então, mais ou menos como o Rezende faz quando joga, só que o Rezende tem o pé esquerdo, mas eu achei que o Cicinho fez um bom primeiro tempo, talvez um dos destaques, assim, um dos pontos positivos, mesmo não sendo um lateral esquerdo de origem. Primeiro que ele tem muito boa vontade de fazer, de participar, ele sempre fala, conta comigo aonde você precisar. Então isso eu acho que é um cara muito querido por todos, trabalha muito firme, eu acho que melhorou muito, já falei outras vezes, o condicionamento físico desse ano para o ano passado, quando nós chegamos, ele estava mal fisicamente, eu acho que ele se condicionou bem. O trabalho feito também de readaptação dele agora também foi bem legal, feito pela aqueles que fazem a transição. Então, eu acho que foi um ponto positivo. Dentro das dificuldades que a gente sempre tem de deslocar ou o Rezende, ou o Cicinho, ou o Juba para aquela posição, eu acho que o Cicinho fez uma partida justa, uma pena o cartão amarelo num lance bobo que
a gente fica, né, com a expulsão do último jogo, a gente fica meio apreensivo, porque como é jogo único, eliminatório, e eu acho que aí sim, precisava do Juba para dar um pouco mais de... O Juba entrou fazendo uma linha de 4, indo mais ao fundo, com o Oscar junto com o Tassiano na área, né? E aí a gente teve um pouco mais de peso na área e com o Canhoto fazendo o ataque ao fundo. Depois que fez o gol aí, Gilberto estava cansado, ficou um pouco mais atrás, abrimos o Ademir na direita. Aliás, o Ademir ia entrar no momento do gol no lugar do Gilberto, a mesma alteração que nós fizemos contra o Maranhão, porque eles não estavam atacando a gente. E ainda eu tinha uma troca, eu pensei, depois eu ponho o Ademir no lugar do Tassiano e recomponho com Arias, né? Mas daí no momento da troca, nós fizemos o gol e aí eu resolvi segurar um pouquinho mais. Bom dia, Rogério. Parabéns pelo triunfo. O primeiro tempo do Bahia com o Iago na primeira linha do lado direito não funcionou bem. E aí o Bahia não conseguiu fazer os ataques, não conseguiu cruzar a bola e Tassiano não finalizou o gol. Sim. E no segundo tempo você mudou a leitura do jogo, colocando o Everton pelo lado. E um pouco depois colocou o Oscar. E aí o Tassiano conseguiu um espaço para fazer o gol. Será que não seria a hora de já testar o Oscar de primeira, sendo esse segundo homem de ataque junto com o Tassiano? Não foi essa a leitura que lhe faltou, talvez, no Bavi? Não. Leitura não me falta. O Everton estava cansado e não tinha condições de jogar os 90 minutos. Então, assim, o Iago tentou fazer essa função do Everton, que normalmente ele faz. Com relação ao... Se você tiver um lateral esquerdo que apoia bastante, talvez você possa fazer realmente um Oscar com Tassiano na frente, né? Quando você tem um lateral que é um pouco mais defensivo, no caso Rezende, no caso Cicinho, você precisa dar um pouco de amplitude pelo lado, senão não tem quem vá ao fundo pelo lado. Você joga numa linha de 4, balançando, né? Hora um, hora outro lateral. Então o Gilberto, a principal característica é o ataque pela direita, né? Se a gente não tem um jogador mais leve, aberto, você não te dá amplitude necessária. Claro que jogar com Oscar e Tassiano te dá mais peso dentro da área, desde que você tenha um lateral também ofensivo pela esquerda que possa chegar no fundo. E a gente não pode pensar no momento do jogo ali que entrou, eu não sei, agora eu não tenho certeza os minutos quando o Oscar entrou, né? Mas é diferente entrar no começo de um jogo onde todo mundo, repito, está fisicamente inteiro do que você entrar. Mas acho que o Oscar entrou bem, ajudou. O Oscar, quando precisa recompor um pouco mais, ele sofre um pouco. O Cauli faz bem essa função, mas eu acho que é uma opção sempre para poder jogar sem dúvida nenhuma. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. O final de semana que se passou trouxe o encerramento de um ciclo inicial da temporada, que é o Campeonato Estadual, e menos de uma semana depois, praticamente, já tem o início de um novo ciclo, talvez do principal desafio do Bahia no ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Você cita constantemente a qualidade desse quarteto que você tem no meio-campo e a importância dele para a fórmula de jogo que você escolheu para o Bahia durante o início da temporada. Com a chegada do Campeonato Brasileiro vem a elevação de nível e, com isso, a elevação de estratégia pela qualidade dos treinadores e dos elencos que você vai enfrentar. A sua ideia é potencializar esse quarteto e o seu esquema tático para incomodar os seus adversários, ou você pretende avaliar a formação dos outros grupos, das outras equipes, para poder se preparar para alterar isso? Eu acho que não é uma coisa que a gente tenha como fixa. Por exemplo, hoje o Rezende, né, no momento que o Caio entrou, acho que deve ser até um pouco por isso que você faz a pergunta, Rezende de primeiro, Caio mais à frente, eu acho que a gente pode utilizar uma formação, porque no brasileiro a tendência é que você precise de um jogador com mais potencial de marcação. Então, assim, a gente pode usar os 4, mas também usando o Rezende no meio, entende mais ou menos o que eu quero dizer? Eu acho que E a gente sente falta até do Nico, porque o Nico também faz muito bem essa função, né? Hoje o único volante de marcação que nós temos é o Rezende, né? Um cara mais... Mas eu acho que talvez em muitos jogos será necessário, por exemplo, usar o Rezende com o Caio, né? O Rezende com Caio, Jean e Everton. Muitas vezes poder adiantar um pouquinho o Cauli, ou ter um jogador de mais transição, mas é bem possível que a gente faça alterações nesse sentido para ter um pouco mais de força no meio-campo.